Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Giovanni e hoje nós vamos conduzir uma breve aula introdutória sobre um tema muito presente nos vestibulares e no componente de linguística, que é a variação linguística, né? O que seria variação linguística? Partindo para uma conceituação básica sobre variação linguística, ela é a capacidade, né, a característica que a língua tem de se diversificar de acordo com os eixos, né, que são os eixos regional, social, histórico e estilístico. Hã, a língua é um sistema, né, muito grande, plural, e ela, obviamente, ela não é estática, ela varia de acordo com o tempo, de acordo com o lugar aonde o falante está, de acordo com o grupo social ao qual ele pertence, de acordo com o contexto aonde a conversa está acontecendo. Nós vamos partir, para alguns exemplos, né, simples sobre essas variações. Aqui, ó, falando sobre a variedade regional, eu trouxe alguns exemplos que deixam bem claro, que demonstram bastante como os falares eles mudam de acordo com a região, o conceito é o mesmo, muda apenas a expressão. Lá no Rio Grande do Sul disse, o guri vai montar, vai alçar a perna. O que, que é alçar a perna? Nada mais é do que para o resto do país montar cavalo. O menino vai montar cavalo. Em Minas Gerais, nossa, mas que menino miudinho, que menina miudinha. Tá querendo dizer que é uma criança pequena, é um menino pequeno, né, mirrado. Girimum, né, lá no Nordeste, algumas regiões do Nordeste, girimum nada mais é do que para o resto das pessoas abóbora, né, aquele legume que todo mundo conhece. Falando sobre as variedades sociais, é muito interessante falar sobre as variedades sociais porque a gente entra num subtópico que é o preconceito linguístico, que seria a crença de que variantes prestigiadas, como por exemplo a norma culta, o falar entre aspas correto, ele vale mais do que os outros falares. A minha avó, ela veio da roça, ela é uma pessoa idosa, e o meio ali onde ela cresceu, a família, os amigos, todo mundo falava plantar, tá bom, que problema. Todo mundo entende que ela se refere a plantar, bom ou problema. Ela sabe que a forma como ela fala não é a adequada, né? Não é a norma culta. Mas todo mundo entende. E a função da língua é se fazer entender, né? Essa é uma variante social. Essa pessoa veio desse determinado grupo e se comunica dessa forma. Por exemplo, ela vai na feira, quanto tá o melão? Aí ela diz R$ 10. A gente sabe que são R$ 10, né? É uma variante morfossintática, mas todo mundo compreende. Infelizmente, algumas pessoas ainda detêm esse preconceito linguístico sobre alguns falares, né? Falando sobre a variedade histórica, é muito interessante, né? Porque eu trouxe aí a expressão você, né? O pronome de tratamento. Vós-me-se é a forma como inicialmente a gente falava, né, a língua veio de Portugal no século XV e falava-se vossa mercê, depois vós-me-se, e hoje em algumas situações a gente só coloca V e o C, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais, né, porque a língua ela vai se simplificando, né, essa é uma variedade histórica, a língua foi evoluindo, se tornando mais facilitada, né. Falando sobre as variantes estilísticas, é muito interessante, né, porque, ela diz respeito à forma como nós adequamos a nossa linguagem de acordo com as situações de uso. Obviamente, a forma como eu vou me apresentar numa entrevista, numa palestra, não é a mesma forma como eu vou, me comunicar com os meus amigos em um happy hour depois do trabalho, né. Numa entrevista eu poderia dizer, por exemplo: "Boa tarde, senhores, meu nome é Giovanni Gonçalves, sou formado em publicidade e em propaganda, tenho experiência de mais de 7 anos no ramo e hoje venho tentar uma oportunidade aqui na empresa de vocês", né. Assim, numa entrevista. Num bar com os amigos falando de time de futebol, só um exemplo, gente, não tenho nada contra o Flamengo, mas: "Nossa, mas esse Flamengo, hein, time ruim, time péssimo, o cara não os cara não joga nada". Essa é uma variante estilística. Eu domino a norma culta, mas eu adequo a minha linguagem de acordo com as situações de uso, né. Hã, esses são os eixos das variações. Eu trouxe um pequeno exercício para ficar bem fixo, simples, que eu acho que todo mundo vai entender, né, que demonstra bastante, um dos eixos dessa variação, né. Vamos ver se a gente consegue identificar. A gente tem uma tira aqui onde uma pessoa fala para a vovó: "Você é muito simpático, mas é antiquário demais para mim". E daí o vovô responde: "De onde vossa mercê tirou essa ideia?". Na tira, a presença do termo vossa mercê, falado pela vovó, revela o quê? Qual o eixo de variação, né, daqueles que eu apresentei, vossa mercê?
Aqui a gente tem algumas opções, né. A gente tem a alternativa A, a variedade de língua arcaica, para deixar claro a interlocutora a importância da diferença de idade. Alternativa B, respeito excessivo dele a dirigir-se à interlocutora, para contestar a ideia de que é antiquado. A diferença de usos linguísticos entre gerações, corroborando a avaliação da interlocutora sobre ele, alternativa C. D, a intolerância da interlocutora com ele, no caso o vovô, cuja linguagem se mostra tão informal quanto a dela. E a alternativa E, a última opção, por uma língua mais voltada para agradar a interlocutora que mostra ter princípios. Qual dessas alternativas a gente acha que é a mais correta? Tá bem simples, né, gente. A alternativa A, variedade de língua arcaica, vossa mercê, como eu informei, se falava, né, em Portugal no século XV, né, o início aí, né. Hoje ninguém fala vossa mercê. De fato, é uma crítica que a interlocutora está fazendo à linguagem do vovô, que fala de uma forma arcaica, né. Esse é um exemplo de variante histórica, né, pessoal. Essa foi a nossa breve aula, espero que tenha ficado claro. Excelente tarde para todos.